Olá, pessoal. Vamos dar início à parte 2 dos fundamentos metodológicos e práticas do ensino de língua portuguesa. Essa nossa segunda aula, denominada parte 2, a segunda aula, ela é uma aula mais simples. Ela é uma aula onde ela vai ter, no decorrer dela, a importância de entender um texto, a consequência dos seus textos, a origem, de onde surgiu o texto, por que nós temos que entender, enquanto pedagogos, o que é um texto, tá? O que se define o texto nessa conjuntura, digamos assim, tipológica e filosófica do texto, tá? Então a gente começa definindo o que é um texto. Esse questionamento parece ser simplório, parece ser simples, mas se a gente levar para o aspecto pedagógico, a gente vai entender que não é tão simples assim. O que seria um texto, dentro dessa conjuntura? Tá? Então, texto é uma unidade de sentido produzida por um autor e interpretada por um leitor. Produzida por um autor e interpretada por um leitor. Tá? Então, essa relação, essa correlação em forma de tripé, vamos dizer assim, autor, texto, leitor, nos lembra muito bem o grande teórico, Pierre Renaud, onde ele fala da ação que gera uma reflexão-ação. Então, o autor produz o texto e o leitor interpreta. Então, todo texto ele vai ser algo, aquilo que atribuímos a um sentido de ler e de escrever. Na verdade, todo texto ele precisa ter um sentido. Então, definir texto não é tão simples assim. E se a gente for levar para o aspecto de linguagem, a gente vai entender mais ainda a complexidade do que é um texto. Ou seja, se um professor de língua portuguesa fosse explicar, ele ia buscar aspectos, ele ia buscar pormenores para definir um texto. Mas aqui na pedagogia, partindo da definição de que texto é aquilo que atribuímos o sentido e algo que a gente pode ler e escrever. Então, é uma unidade produzida entre autor, texto e leitor. Ok? Então, texto seria isso. A origem do texto, ela se complementa, vamos dizer assim, e até confunde com a origem do próprio homem. O homem das cavernas, ele já se comunicava, ele já tratava os seus hieroglíficos e as suas gravuras rupestres, já se davam comunicação com isso. Então, a origem do texto ela confunde-se com a origem do próprio homem, uma vez que a comunicação entre os seres humanos ocorre por meio de textos. Claro, O texto, portanto, ele nasce no momento em que o homem se comunica com o mundo ou com o outro. Vale a pena ressaltar, não obstante, a origem epistemológica do texto. No termo latim, textus, de textum, significa entrelaçamento, entrelaçamento, tecido. O texto, portanto, seria o entrelaçamento de signos linguísticos que juntos produzem um sentido. Então, o texto ele vem com a evolução do homem. A partir do momento que o homem vai precisando interagir com o seu próximo, ele começa a ter essa necessidade de se comunicar. A comunicação ela se dá através de várias linguagens, a linguagem verbal, não verbal, enfim, já nós vamos falar sobre isso, mas ela também se caracteriza em algo concreto. Você vê, os egípcios eles já produziam o papiro, que era uma folha, onde eles botavam para secar e transformavam esse papiro em papel, para que ali pudesse se originar textos e mensagens, reflexões, cotidiano do dia a dia, do faraó. Então ali eram registrados, tá certo? Então a evolução do homem se confunde com a origem do texto.
Existem vários tipos de texto, e aqui eu chamo a atenção de vocês nesse aspecto pedagógico, dentro dessa metodologia, né? Então a gente precisa entender isso de forma bem clara, tá? Existe o texto verbal, tá? Existe o texto não verbal e existe o texto misto, tá? O texto verbal são aqueles escritos com palavras. Todo o texto é composto por esse tipo de signo linguístico, feito, portanto, em língua portuguesa, espanhol, francês, inglês, né? Eles são considerados verbais. Então, o texto verbal ele é composto por palavras, né? É o mais conhecido da gente. Texto não verbal são aqueles produzidos sem palavras, usando significantes visuais, pinturas, fotografias, ícones, emotions, né? Que agora é muito comum no nosso século, no século XXI. Né? Ele pode ser sonoros, também tais como as músicas instrumentais, né? Enfim, né? Os sons, os jingles, né? São textos não verbais. Por exemplo, uma placa é um texto não verbal, né? É um texto não verbal. Ele passa aquela informação sem ter palavras, né? O texto misto, né? É a mescla dos dois, tá? Ele tem tanto elementos verbais e não verbais. Na verdade, existem inúmeros textos que fazem elementos visuais e sonoros. Uma propaganda na televisão, por exemplo, ela costuma apresentar imagens e sons significativos, né? Além de um conjunto de palavras que tentam convencer o espectador a comprar o que está se vendendo. Então, uma notícia, né? Uma manchete, né? De uma loja daquela, tá? São textos mistos. Por exemplo, várias lojas elas usam desses artifícios, desse tipo de texto. Então, uma maneira de você classificar o texto seria essa, né? O tipo dele. Então, quais são os tipos? Verbal, não verbal e misto, tá? Então, cuidado com isso, tá? Nós estamos caracterizando aqui através do tipo de texto, tá? Temos também uma análise a se fazer em relação a isso. Nós temos os textos literários e os textos não literários, né? Outra forma de dividir texto seria por meio de um critério artístico. De um lado, os textos tradicionalmente literários, como romances, conto. O conto, por exemplo, é um texto literário, né? Os poemas. De um outro, um conjunto de produções eminentemente não literárias, como, por exemplo, os editoriais, né? De jornais, anúncios de compra, folhetos, folders, né? De venda de tratados científicos, tá? Então, eles são não literários. Então, aquele que traz uma certa consistência, né? Uma certa coesão, coerência, nós estamos dentro do contexto tradicional literário. E nós temos os não literários, esses são mais abertos, claros, objetivos, que traz assim a informação direta. Seriam os textos não literários. Os textos publicitários. Quando você pensa em textos publicitários, são os textos não literários, ok? Então veja esses dois aspectos. Tipos de texto, verbal, não verbal e misto. E temos essa ideia no cunho artístico, né? O texto literário, que é aquele texto mais moldado, mais informativo, às vezes até mais complexo de se interpretar, seria o literário. E os não literários são aqueles objetivos claros, que estão mais ligados a marketing e editoriais e propagandas, enfim. Temos também os tipos e gêneros textuais. É outra maneira também da gente classificar os textos. É possível classificar os textos por meio dos tipos e dos gêneros a que pertence. Tipo ou tipologia textual são as diferentes formas que um texto pode apresentar-se. As principais eu vou citar aqui: a narrativa, a descritiva, expositiva, dissertativa e argumentativa. Eu estou aqui chamando a atenção de vermelho no tipo de gênero textual dissertativo. Esse, nós, enquanto pedagogos, nós vamos utilizar comumente ele na nossa construção da nossa monografia. A nossa monografia ela é composta por esse tipo de gênero textual, que é a dissertativa,
né? Que é um texto todo escrito na terceira pessoa, né? Tá? E palavras no futuro do presente. Então, tempos verbais, né? Na terceira pessoa. Então, nunca um texto dissertativo vai dizer eu acho que a escola precisa ser transformada. Não. Eu não posso dizer isso num texto dissertativo. Jamais. O texto dissertativo, eu tinha que reescrever essa frase dizendo nós, que fazemos a escola, precisamos transformá-la. Aí é uma frase de um texto dissertativo. Tá? Então, as características de um texto dissertativo vai ficar aqui como algo a mais para vocês pesquisarem, tá? E trazerem à tona. Vocês precisam entender as características de um texto dissertativo, tá? Para que você possa escrever a sua dissertação, a sua monografia, o seu trabalho acadêmico, que você vai fazer no final do ano, quando vocês terminarem o curso, né? Para vocês concluírem o curso de pós-graduação. Aliás, desculpem, de graduação, tá? De graduação em pedagogia, corrigindo, ok? Então, os gêneros textuais são esses. A narrativa é um gênero textual, a descritiva é um gênero, a expositiva é um gênero, a dissertativa e a argumentativa, tá? São essas os principais gêneros textuais, tá? Ainda dentro desse aspecto de gêneros textuais, você pode dizer o seguinte, são categorias que reúnem textos com características semelhantes. Por exemplo, há diversos textos publicados por jornais para afirmar os seus respectivos pontos de vista. A esse tipo de texto a gente vai chamar de editorial, né? Em outro exemplo, existem inúmeros textos usados para vender ou comprar itens ou serviços. Esses são chamados de anúncios. Então, veja, anúncios e editoriais são textos semelhantes, de características semelhantes. Então, eles apresentam gêneros textuais semelhantes, né? Então, eles estão dentro, vamos voltar aqui para a gente entender, ele está dentro o quê? De um gênero descritivo, ele vai descrever, né, um determinado produto, né? Vai apresentar esse produto como propaganda para que a gente possa comprar esse produto, entender esse produto, tá? Então, ele está dentro do aspecto desses gêneros textuais. Dentro dos gêneros literários, nós temos os romances, os contos, as fábulas, os poemas, as comédias, as novelas, as crônicas, diários, tragédias, dramas, são exemplos de gêneros literários. E aí vocês podiam me perguntar, professor, que característica me faria levar aquele texto a ser literário, né? Geralmente um gênero literário, ele é um texto rebuscado, é um texto de várias informações, né? Eles têm aspectos muitas vezes narrativos, eles narram de forma cronológica uma história. Veja, uma novela ela é um gênero literário. Veja que a cada capítulo a gente vai observando um desenrolar do personagem, uma história cronológica de cada personagem, né? Quadro a quadro, né? A crônica da mesma forma, os diários da mesma forma, a fábula, né? Que é um texto muito utilizado no contexto infantil, tá? Que deixa uma mensagem, né? Que deixa aquele cunho de verdade lá no final, né? Usa toda uma magia, né? O leão fala com o rato, né? A cadeira, que é algo inanimado, se torna um ser humano. Então, enfim, no final deixa aquela mensagem, deixa aqueles valores. Isso é importante, isso é um gênero literário, né? Rebuscado, romance, poemas, enfim. Tá? E o que seriam os gêneros não literários? Tá? Vamos ter um foco para isso. Seriam os artigos de opinião, as crônicas jornalísticas, os editoriais, resumos, resenhas, notícias, reportagens, propagandas. Tá certo? Então, veja, lá no início a gente começou a tratar, né, tratando essa divisão de texto por tipo, não verbal, verbal e misto. Depois entramos nos aspectos artísticos, entendendo o que é um gênero literário e um gênero não literário. Vimos também os gêneros textuais, né?
Vimos que nós temos as narrativas, né? Temos as dissertativas, temos as expositivas, as dissertativas, argumentativas. 1, 2, 3, 4, 5 tipos, ok? 5 tipos, os quais estão lá, cada um com características muito peculiares, cada um tem a sua característica, né? Que deve ser estudada à parte, ok? Então, como eu disse a vocês, a nossa aula da parte 2 é uma aula mais rápida, é uma aula onde nós estamos aqui complementando essa parte de texto, tá? É muito importante vocês entenderem que o texto, dentro da oralidade, da escrita, que a gente viu na parte 1 da nossa aula, contextualizada a uma metodologia. Então, uma lista, por exemplo, uma lista de compras é um texto, né? Uma fotografia, ela pode ser considerada um texto, tá? Um texto não verbal, tá? Então a gente precisa entender que tudo aquilo que gera sentido, tudo aquilo onde o leitor possa entender através dos signos linguísticos, né? Gerar uma representação, um sentido para o ser humano, aquilo é considerado um texto, principalmente no aspecto pedagógico, né? Então, muitas vezes, a gente pode até falar errado, sem concordância, né? Uma fala regional, uma linguagem regional. Eu vi que muitos trabalhos foi trabalhada essa questão da linguagem não formal, né? Inclusive, eu quero aqui parabenizar a todos, né? As atividades foram muito interessantes. Eu vou apresentar um relatóriozinho no grupo, tá? Apresentando todas as notas de vocês, ok? Bom, gente, a nossa aula vai chegando aqui ao fim dessa complementação. Na verdade, é uma complementação das metodologias da língua portuguesa, onde a gente procura entender o que é um texto, tipos de textos, né, e gêneros textuais, ok? E nós vamos ter aqui uma atividade 2, tá? Essa atividade 2 ela vai estar norteada nesse texto circuito fechado. Esse texto eu vou colocar no grupo de vocês, tá? Assim que eu postar a aula, eu vou colocar no grupo, ok? Vocês, o que é que vocês têm que fazer? Vamos lá. Vocês devem fazer o que nessa atividade? Essa atividade vocês deverão entregar ela até o dia 8 de julho, até meia-noite. Então, vou receber ela até o dia 8 de julho. Não deixem de enviar antes ou até esta data, porque a partir daí eu já tenho um compromisso de passar as notas para a universidade, ok? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar esse texto que eu vou enviar, né, para vocês lá no grupo, e vocês vão realizar uma interpretação do texto, tá? Ele é um texto bem interessante, é um texto inverso. Eu não vou dar muitos detalhes aqui, senão vai perder a graça. Tá? Vocês vão gerar uma interpretação dele. Essa interpretação você pode fazer por vídeo, você pode fazer por escrito, você pode fazer digitado, você pode tirar uma foto, enviar pelo WhatsApp, não tem problema. Nós estamos em distanciamento social e tudo vai ser válido para mim, ok? Então, essa interpretação, vocês vão interpretar o texto, foi o que vocês entenderam do texto. Uma vez interpretado, eu quero que vocês classifiquem esse texto quanto ao tipo, né? Se ele é verbal, não verbal ou misto, tá? Quanto ao gênero textual, qual é o gênero que você acha que ele se enquadra? Ele está lá no narrativo, argumentativo, dissertativo, descritivo, né? Qual é desse? E qual é o gênero literário? Se ele é literário ou se ele é não literário. Então, você vai classificar dentro das óticas de tipos de texto que a gente viu na nossa aula, ok? Então, simplesmente, tá? Faz uma interpretação e classifica que tipo de texto, nesses 3 aspectos. Na questão de tipologia, qual tipo, vou repetir, se ele é verbal, não verbal ou misto, né? O gênero textual dele, qual é o gênero? Ele é dissertativo? Ele é narrativo? Ele é expositivo? Ele é argumentativo? Né? E que gênero literário ele se enquadra? Ele é um gênero literário ou ele é um gênero não literário? Faz isso tudo, me envia para a gente ver se vocês realmente entenderam
essa questão aí, tá? Eu quero desejar meus votos, né, de muita alegria, tá? Espero que vocês estejam bem, muito bem, estejam em casa, né, realizando suas atividades, ok? Então, um grande abraço a todos e fiquem com Deus e até a próxima aula.